Olá, gente! Estamos iniciando o IBFcast. Através dele, nós vamos conversar com várias pessoas dos mais diversos segmentos, tratando de questões assim muito interessantes. E neste primeiro episódio, nós vamos conversar com a Élica Martins. A Élica Martins, ela é sócia da Grant Thornton, e nós vamos falar com a Élica sobre uma pesquisa que foi realizada recentemente pela Grant Thornton, uma pesquisa global, envolvendo os custos de energia elétrica no mundo. Élica, antes de mais nada, é um prazer recebê-la, né, e parabenizá-la, você que está estreando o primeiro episódio do IBFcast. Obrigada, Milton. É um prazer estar aqui com você e é um orgulho ser a primeira aqui. Élica, há uma preocupação muito grande, né, das pessoas, de uma forma geral, com relação aos custos de energia elétrica, né? No Brasil, a gente tem passado por uma situação como essa já há alguns anos, e reflexo, por exemplo, da crise hídrica, que começou lá em 2004, 2014, né? E isso daí tem que se perpetuado, quer dizer, é um problema sério que a gente tem no Brasil em relação a isso. Mas quando a gente olha, e eu creio que essa questão do clima influencia bastante, no mundo esses custos também estão elevados, não, Élica? Exatamente. Mas é muito importante pontuar a questão específica do Brasil, né? Nós temos aqui uma diversidade de energia elétrica disponível, né? Então, a gente tem as renováveis e substancialmente hidrelétricas aqui no Brasil. Já quando comparado com determinados países onde tem substancialmente petróleo, fontes fósseis, então ela está muito vinculada ao custo volátil do mercado de uma commodity que oscila de forma representativa. Já aqui no Brasil, ela está muito relacionada realmente ao que você comentou, ao nosso clima. E ao nosso clima já teve períodos de seca, né, onde o custo de energia ficou elevado, assim como em determinados períodos onde o custo foi reduzido, que a gente teve ali um ambiente favorável, principalmente relacionado às hidrelétricas no Brasil. Bom, nós verificamos aí alguns problemas pontuais, né, atualmente, inclusive em relação a essa questão do clima, quando nós vemos, por exemplo, enchentes no sul do Brasil, né, e em demais regiões do país, você encontra um calor extremo, né? Inclusive, nós tivemos esse tipo de episódio no ano de 2023 e estamos tendo novamente em 2024. E a gente imagina, por exemplo, que há uma preocupação muito grande, mas o Brasil ele tem algo que é extremamente importante, né, que são energias renováveis, não, Élica? Exatamente. As energias renováveis, as fontes de energias renováveis aqui no Brasil, elas fazem toda a diferença para uma opção, né, de energia elétrica para o consumidor, principalmente para as indústrias, para as empresas que levam ali um percentual representativo na sua cadeia de custos, né? Em média, as empresas gastam em torno de 40% de energia elétrica no seu processo produtivo. E isso faz com que o custo de energia ele seja representativo e a empresa pode buscar uma fonte atrativa para o negócio dela, seja renovável, ou seja através de hidrelétricas, ou até mesmo pelo petróleo. Mas a renovável hidrelétrica é a mais favorável em termos de custo. Agora, dentro dessa pesquisa global, né, que foi feita pela Grant Thornton, o que chama mais a atenção? Eu gostaria que você pontuasse assim, alguns pontos interessantes, né, para quem está nos acompanhando entender, né, essa emblemática que é relacionada ao custo de energia. Sim, o que chama mais a atenção é a dificuldade da transição para a energia renovável, né? Essa transição ainda carece de muitos incentivos de forma global, né, em alguns países. Aqui no Brasil a gente já tem toda a cadeia, né, os incentivos nos investimentos,
para que viabilize aqueles investimentos em energia renovável. Já em alguns países ainda está engatinhando ali, né, digamos assim. Depende mesmo de fontes do governo, né, que seja mais atrativo aquele investimento. Porque hoje, quando você compara de forma mundial um retorno de um investimento, uma margem, né, de uma empresa de petróleo ou uma empresa renovável, a renovável ela tem uma margem menor e ela tem um custo maior de investimento. Então, esse retorno ele demora um pouco mais e faz com que isso não seja atrativo. Ao mesmo tempo, por outro lado, eu tenho uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, né? Então, como você bem comentou, no Sul, esse fenômeno que aconteceu, ele está muito relacionado com uma questão climática, né? Que vem se agravando ano a ano. E então é preciso olhar para essa questão climática, é preciso, de forma global, né? É preciso investimentos, é preciso incentivos, principalmente relacionados aos impostos, é preciso incentivo dos locais para fazer essa transição de forma gradativa, mas que ela aconteça aí o mais rápido possível, né? Para todos os países, para que todos tenham acesso a essas oportunidades. Você sabe, Érica, que chama muita atenção o seguinte, a gente fala, por exemplo, de condições extremas, né, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, e no Rio de Janeiro, por exemplo, sempre foi muito quente, né, mas as pessoas, por exemplo, tinham a sensação térmica de 50 graus. Exato. Né? Aí você pegou, por exemplo, o Sul, aquela sequência de chuvas, né? As pessoas enfrentaram frio, enquanto no Sudeste estava um calor imenso. Aí eu me recordo que, se não me falha a memória, eu não sei se foi em 2023 ou 2022, as pessoas estavam morrendo na Europa no verão devido ao calor excessivo. Quer dizer, então nós temos situações muito diferenciadas em várias partes do planeta. Eu creio que, através disso, as pessoas elas comecem a pensar melhor em como se transformar o planeta de uma forma mais sustentável, né? Até para as futuras gerações, concorda? Com certeza, faz toda a diferença. A gente vem vendo de forma geral, né, a situação climática se agravar, isso é pontuado anualmente na ONU. Muitas empresas que aderiram ao Pacto Global, elas buscam, né, de alguma forma, fazer essa transição energética, buscam, inclusive as indústrias, né, a sua própria geração renovável. E isso faz total diferença em relação ao clima que a gente está vivenciando hoje. Então, sim uma urgência global, as empresas precisam olhar cada vez mais para isso, né, e optar mesmo por algo sustentável nos seus negócios e no mundo, né, porque é a sustentabilidade nossa no final do dia. Érica, só para que as pessoas tenham uma ideia, muita gente conhece, mas eu queria que você, em linhas gerais, né, falasse para quem está nos acompanhando neste momento um pouquinho sobre a Grant Thornton. Perfeito. Bom, a Grant Thornton, ela ajuda a empresa de uma forma geral, né, a se tornar melhor no mundo, seja ela do ponto de vista financeiro ou sustentável. A gente tem hoje os trabalhos como auditoria, impostos, né, consultoria de impostos, que a gente fala que é o tax, né, e advisory. Advisory é toda a parte de consultoria. Então, toda a parte que eu venho olhando a auditoria, né, como que a empresa se torna melhor, e aí eu, né, conecto isso muito com o que a gente vem falando, através de uma demonstração financeira transparente, né, para os seus investidores. Hoje, né, a auditoria de um relatório de sustentabilidade, então ela mostra a transparência que a empresa efetivamente está fazendo, né, aquele relatório auditado, ela traz uma confiança para os investidores, para todos os leitores, e ela se torna mais atrativa para quê? Para conseguir mais investimentos, né, e poder
aplicar em seus negócios, em poder ampliar os seus negócios de alguma forma. Toda a parte tributária para proteção mesmo, né, o compliance da empresa, para que ela tenha toda essa proteção tributária, e toda a parte de consultoria que está relacionada à governança, à estrutura de governança, auditoria interna, compliance, a parte de investigação, a parte de M&A, aquisições, due diligence. Então, a Grant Thornton hoje, né, como uma das maiores do mundo, nós estamos presentes em 140 países aproximadamente, aqui no Brasil em 16 estados. A gente busca através de todos esses trabalhos, né, poder suportar essas empresas para que elas estejam ali de uma forma diferenciada no mercado. Também a gente tem todo o nosso programa de sustentabilidade, a gente também assinou o Pacto Global, então a gente ajuda as instituições de forma geral no Brasil. A gente também apoia toda a parte climática, de água, de gênero. A gente também tem uma pesquisa nossa já há 20 anos relacionada a gênero. Então, a gente busca também devolver à sociedade tudo aquilo que a gente ganha de uma certa forma. Érica, é interessante, aliás, inclusive essa pesquisa que você se referiu atualmente, é o Women in Business, né, no Brasil, né? Você, inclusive, é a porta-voz da pesquisa no Brasil, né? E você também é líder em energia elétrica e recursos naturais aqui no Brasil. Isso. Né? Por esse motivo é que nós estamos, né, nesse episódio falando sobre essa pesquisa que foi realizada globalmente e que, de uma certa forma, implica numa situação bem direta aqui no Brasil, porque as pessoas, Érica, elas reclamam muito dos custos da energia elétrica no país. Né? E a gente tem percebido isso, né? Por exemplo, período de calor, as pessoas usaram mais ar-condicionado. Se usando mais ar-condicionado, consequentemente, aumenta o custo da energia elétrica. É uma preocupação muito grande, né? Por exemplo, esse calor muito elevado, né? Você tem uma queda em termos dos rios, né? De vazão dos rios. Quer dizer, então, é uma situação assim, muito complexa. Exatamente. Hoje, a nossa pesquisa está com um foco muito grande no middle market. Mas, assim, olhando para os consumidores, a gente ainda não tem, né, uma legislação para os consumidores. Espero que a gente tenha no futuro. Sim. Que a gente possa escolher, assim como a gente escolhe a TV a cabo, que vai lá e muda de canal, que a gente possa escolher a energia elétrica também, né? Hoje eu quero eólica, amanhã eu posso buscar uma fotovoltaica. Hoje o consumidor, ele investe na fotovoltaica dele, né? Na sua residência, já é um incentivo, mas é um investimento próprio. É uma questão de decisão, né? E também condição de investir. Então, tem essa questão para o consumidor de investir na sua energia, mas futuramente já tem discussões hoje na ANEEL, Ministério Minas e Energia, para que lá no futuro, por volta de 2028, né, isso seja aberto e liberado para que todos tenham a oportunidade de escolher a sua fonte de energia, e isso o custo vai se tornar mais atrativo, com certeza. Que é um mercado livre de energia elétrica. Exato. Né? Isso que você está falando é exatamente o mercado livre de energia elétrica, que hoje, gente, está mais focado nas empresas. Né? Mas acho que a partir de 2028, não, Érica? Se não me falha a memória, vai estender para pessoas físicas também. Isso, né? Já existe, não tem ainda a aprovação, mas já existe a discussão. E eu acredito que seja aprovado, né? Eu espero que seja aprovado, Sim. Porque será muito importante para o mercado, não só para as empresas geradoras, como também para os consumidores. Não, e a livre concorrência, né? Exato. Que pode, obviamente, favorecer uma certa redução no que você paga mensalmente em relação à energia elétrica. Porque o que acontece? Você podendo escolher a empresa, né, que vai fornecer aquela energia para você, as empresas, entre elas, vão oferecer vantagens para que elas consigam conquistar o consumidor. Eu acho que é bem por aí, né, Érica? Exatamente. Isso, quando você tem concorrência, certamente o mercado se torna mais atrativo, né? E eu falo que realmente é um sonho, né?
acontecer como hoje nas TVs, que você pode escolher qual TV utilizar, né? Hoje eu vou de Netflix, hoje eu vou, enfim, a gente poder escolher qual fonte de energia é sensacional. Ô, Élica, nós estamos já praticamente encerrando esse episódio, né, do IBFcast. Eu gostaria muito de te agradecer, né, pela contribuição que você trouxe, né, para quem está nos acompanhando nesse momento, com informações tão importantes, tão relevantes, inclusive sobre essa pesquisa, né, realizada pela Grant Thornton, que eu acho que ela serve de base, né, para ações, por exemplo, que as empresas precisam tomar, no sentido de a preocupação com essa questão da sustentabilidade, né, o ESG. Isso. Né? Então eu queria te agradecer muito, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e espero que o pessoal goste realmente, né, e que olhe de fato para a questão da energia como uma questão prioritária, que é isso que a gente precisa para a nossa sustentabilidade, sempre pensar na nossa sustentabilidade. E fica o convite, viu, Élica? Sempre que for possível, que você tiver novidades em relação a Grant Thornton, né, o IBFcast está à disposição não só de você, mas também de todos os nossos entrevistados, porque o nosso objetivo aqui é sempre trazer informações relevantes para quem está nos acompanhando no IBFcast, tá bom? Muito obrigada, eu fico à disposição. Gente, até o próximo episódio do IBFcast. Lembrando que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. Até a próxima.